Bom, então estamos aqui reunidos, né, nesta linda tarde para conversar, então, sobre a justiça multiportas e esse direito sistêmico, né? O que é isso? Como é que a gente alinha essas duas coisas? Nesse nosso grupo aqui que tá muito bacana, então, assim, a nossa primeira edição, e uma edição já que eu acho que com muitos frutos bem legais. E nós temos, então, hoje uma convidada super especial para fazer a condução da gente aqui nesse diálogo, que é a Paloma Roliano. Então, a Paloma já está aqui com a gente. A Paloma é fruto da casa também, então é filha da PUC, né, como a gente aqui, né, daqui a pouco eu acho que ela vai falar um pouquinho dela também. Então, a Paloma também é filha nossa aqui, né, filha da PUC. A Paloma foi minha orientanda no mestrado, então ela é mestre em Direito, e a Paloma é advogada, trabalha com Direito Sistêmico, né, ou seja, coloca na prática toda essa teoria que ela vai conversar conosco, e a Paloma dirige um instituto, que é um instituto bem bacana. Eu até nem sei, Paloma, se tu tinha te programado para conversar alguma coisa sobre o instituto, mas eu acho legal uma palavrinha também, porque eu acho que é importante todo mundo olhar as iniciativas que estão ocorrendo, né, que eu acho que, na verdade, é meio que uma coisa de uma energia universal, assim, né, que tá começando, que mexe vários lados, vários pontos, e, de alguma maneira, a gente vai se alinhando, né, todo mundo que está na mesma vibração, para olhar esse direito de um jeito diferente. Então, Paloma, muito bem-vinda, né, sinta-se em casa, porque esta casa aqui também é tua, né, já abre aí o teu microfone, né, e esteja, então, ali com a palavra. Todo mundo aqui, a nossa ideia, Paloma, desde, né, do nosso primeiro encontro ali, né, é a gente ter um espaço mesmo de fala. Então, tu vai ter a tua apresentação, mas daqui a pouco, se alguém quiser ir perguntando, vai perguntando. Se depois a gente quiser ir discutindo, vai discutindo. Então, a ideia é que a gente vá pensando e construindo junto as coisas, mas, óbvio, tu vai estar conduzindo ali a provocação, esse início dessa nossa discussão. Tu vai ter algum slide, alguma coisa para liberar? Não, eu até posso mandar para vocês depois, mas eu gosto do papel escrito, né, Fê? Não, mas até não, eu te perguntei, Paloma, porque é para eu liberar, porque às vezes eu esqueço de compartilhar o negócio, de fazer o share screen com os outros, Sim, tá? sim. Olha, só para isso. Tá, Mas tá não, mas contigo. aí depois Pode falar. se o pessoal precisar, eu libero algumas referências, algumas coisas, e até posso colocar isso em slide, porque depois até estava vendo aqui, cara, isso aqui dá um artigo, assim, porque eu até depois... Bom, deixa eu me apresentar primeiro, gente, desculpa. São muitas emoções. Vim falar aqui na PUC é sempre muito emocionante. Estou bem feliz com o convite. Queria agradecer. É sempre um prazer, assim, quando... Eu tenho um carinho muito grande pela PUC, vocês estão num lugar incrível, com uma professora incrível, então sou suspeita para falar, né? Mas assim, acho que o trabalho que a professora Fernanda apresenta, ele é um trabalho extremamente completo e extremamente sistêmico, e vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? A gente vai hoje entender um pouquinho melhor o que é esse movimento aí que está acontecendo. Movimento bem polêmico, inclusive, a gente tem aí um pessoal que defende ferrenhamente, um pessoal que odeia, e assim a gente vai. E a minha fala, ela vai ser uma fala, vocês vão ver que eu vou tentar trazer, espero que seja assim, espero que vocês consigam me entender de uma forma técnica, mas sem tanto juridiquês, que fique extremamente claro a mensagem, extremamente clara, porque essa pauta, ela é uma pauta complexa, ela não é uma pauta fácil da gente conversar. Então, eu espero, e por favor, quando vocês tiverem alguma dúvida, tragam as dúvidas, a ideia é a gente conseguir clarear tudo isso, tá? Então, vou me apresentar, meu nome é Paloma, como a professora Fernanda já falou, eu sou filha da PUC, né? Eu me formei aí em 2011 e tenho muito orgulho da instituição, assim, eu acho que cada vez mais a PUC abre espaço para a gente falar sobre pautas importantes. Lá atrás a gente já falava sobre direito animal, né? Então olha quanto tempo isso faz, e hoje estamos aí, né, com tudo isso, e as editoras trazendo livros assim abertamente, e cada vez mais, né, o nosso poder judiciário falando sobre isso. Então me parece assim que a PUC sempre foi muito pioneira nesses
nessas pautas mais polêmicas que muitas vezes as pessoas têm medo de falar. O meu mestrado foi lá na Universidade de La Salle, né? Também foi sobre direito animal, e vocês vão entender por que uma coisa está tão conectada com a outra. Conforme a minha fala for se desenvolvendo, vocês vão perceber que, apesar de no primeiro momento parecer, direito ambiental, direito sistêmico, direito animal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade tem tudo a ver. E eu também sou consteladora familiar, eu não sei se vocês conhecem a técnica, se vocês já ouviram falar, agora parece que cada vez mais está tendo um boom aí. A gente tem um projeto chamado Justiça Sistêmica aqui no Foro de Porto Alegre, então também isso acabou trazendo um pouco mais em pauta. E mais uma vez eu quero dizer para vocês que eu sei que esse tema ele é um tema polêmico, eu sei que talvez alguns de vocês, quem já ouviu falar, talvez não conheça, talvez não goste, e tá tudo certo. Vou te interrompendo aqui, não, até só para te dizer que daí no grupo aqui, né, na semana que vem, o tópico do grupo é justamente falar sobre constelação familiar, né, que vai vir a Fernanda Pozzebon conversar, e aqui a gente tem a Kátia, né, tu olha aí, a Kátia, que vai ser a nossa debatedora. Então, assim, quando a gente fala nessas soluções aí adequadas de conflito, a gente está aqui, é um grupo aberto para pensar mesmo todas as formas da gente resolver melhor os problemas. Que bom, que ótimo. Então estamos em casa, né? Claro, eu trouxe aqui para vocês, como a minha ideia também é que a gente consiga emparelhar o conhecimento, né? Talvez muitos de vocês não conheçam a técnica, mas vocês vão ver que eu não vou falar de constelação em si, até, né? Porque já está no momento adequado. A gente vai falar sobre esse tal direito sistêmico, o que é isso, enfim. Dentro de das minhas linhas aqui no escritório, eu trabalho com a parte de direito de família, sucessões e direito animal, faço guarda de pet, é com isso que eu mexo, tá? E trabalho numa linha muito extrajudicial, de uma advocacia muito extrajudicial, que tem tudo a ver também com o que a gente vai falar, né? Sobre esse sistema multiportas e tudo mais. Dentro de um dos projetos que eu tenho esse instituto, que a professora Fernanda falou, que a gente lidera aí, dentro de um programa online, um curso chamado Humaniza Direito, que tem como objetivo, como propósito, a gente trazer um pouco mais dessas resoluções adequadas de conflito, mas, acima de tudo, que a gente possa entender o nosso lugar dentro do direito e dentro do conflito. Então, a minha ideia aqui hoje é mostrar para vocês como que a gente pode aplicar esse direito sistêmico e o que é essa justiça multiportas e como que isso fica na prática, tá? Então, assim, vamos começar falando sobre a justiça multiportas, como que isso chega aqui dentro do Brasil, como que isso aparece, o que é isso, afinal de contas, tá? Eu não sei se tu já liberou o material para eles, já, tá. Eu mandei para vocês 2 artigos, tá? Na verdade, um deles estava dentro de uma revista, ali todos os artigos são bem interessantes, mas em especial o do Rafael Calmon e da Trícia Navarro. Ambos são juízes e ambos têm um olhar extremamente humano para as relações, tá? Para as relações jurídicas. Ambos trazem uma filosofia que não tem nada a ver com constelação, nenhum dos dois é constelador, mas eles trazem um olhar extremamente humanizado. Então, qual que é a ideia, tá? Vamos pensar o seguinte, antes da gente conceituar o que é a justiça multiportas, antes da gente abrir essa porta, vamos pensar o seguinte. Dentro do direito, a gente se ocupa com conflitos, né? Em que pese, se a gente for pegar lá o pé da letra na técnica, o direito ele vai se ocupar só com o litígio. Só que o que acontece na prática? Na prática, as pessoas chegam com um problema para a gente e nem sempre a gente vai levar ele para o judiciário. Então, o advogado acaba sendo uma grande porta de conflitos. Qual é a ideia da justiça multiportas? A gente conseguir entender que cada conflito tem uma solução mais adequada. Então, vamos pensar o seguinte, aqui, né, no exemplo do escritório, aqui, do meu escritório que eu falei para vocês, que eu trabalho com família, com sucessões e com guarda de pet. Quando chega um casal para fazer essa separação, a gente pode pensar o seguinte, qual seria a melhor forma deles resolverem esse conflito? Será que é primeiro buscando um advogado?
Ou será que, quem sabe, primeiro eles precisam processar algumas coisas dentro deles, os traumas, as dores, porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com sentimentos, a gente está lidando com o direito, sim, mas antes de lidar com o direito, a gente está lidando com o final de um relacionamento. Isso tem um luto. Então, qual seria, né, talvez a melhor solução para isso? Será que é, de fato, chegar e bater na porta de um advogado? A gente sabe que é o que as pessoas fazem, mas talvez, se a gente conseguir olhar para o conflito não só dentro do litígio, mas olhar para esse conflito, se ocupar trabalhando com o conflito, a gente pode começar a pensar em outras soluções. Da mesma forma, quando a gente vai ter, por exemplo, assim, uma discussão muito... um problema de engenharia. Digamos que a gente está construindo uma ponte e aí dá um problema na ponte e a gente precisa entender onde é que foi o erro, de quem que foi o erro. Quem que seria a pessoa mais adequada? Será que é um juiz mesmo? Ou será que um técnico poderia dar uma opinião melhor sobre isso? Tá? Vamos pensando. Esses exemplos são os exemplos para a gente começar a ventilar algumas coisas, tá? E se a gente for falar, por exemplo, em questão de direito tributário, tá? Todo o conflito está girando em cima de um fato gerador de um imposto. Bom, daí, quem sabe, nesse caso, a melhor pessoa para a gente buscar a solução seja, de fato, um juiz, uma vara especializada. Então, percebam que cada conflito, ele vai ter a sua peculiaridade. E a gente precisa começar a ventilar tudo isso. E é isso que a Justiça Multiportas vem nos trazer. Não só a Justiça Multiportas, mas vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução dela, mas também o nosso CPC. O CPC de 2015, em que pese a gente possa ter aí as nossas críticas com ele, foi extremamente inovador. Ele nos trouxe infinitas possibilidades. Para quem teve contato com o antigo CPC, consegue perceber o salto que a gente deu. A gente deu um salto. E vocês vão perceber que a Justiça Multiportas, ela vai além do nosso Código de Processo Civil, tá? E aí, eu acho que vocês já falaram sobre justiça restaurativa, né, Fê? Pelo que eu tenho acompanhado. Desculpa, eu me esqueci que eu estava com o microfone trancado. Não, porque olha só, Paloma, a gente está com, na verdade, a clínica hoje faz duas atividades paralelas. A gente tem o grupo, né, que acaba sendo mais intimista aqui, que é, né, uma participação mais ativa, enfim, das pessoas, né, elas podendo falar mais, e as lives, né? Então, a justiça restaurativa, a gente já teve uma live com a Chute pelo Instagram da clínica, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente, até deixa eu ver se eu pego aqui meu calendário, até já te deixo convidada aqui, mas a gente vai de novo um pouco sobre isso no dia 3 de novembro. É que eu vi um folder de vocês, eu achei que era aqui, eu me enganei. Era lá, é da clínica também, mas era foi no Instagram então daí. Mas a justiça restaurativa também. É que a gente também é multiportas. A gente também é multiportas. Mas a justiça restaurativa, eu trouxe a justiça restaurativa porque também faz parte dessa justiça multiportas. E ela não tem nada a ver com processo civil. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Vocês vão entender isso mais para frente, então, quando vocês falarem sobre esse assunto específico. Então, a ideia disso tudo é que a gente possa entender que para cada conflito a gente vai ter uma forma adequada. A gente vai ter um formato melhor para resolver o problema. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é assim, olha a loucura que é a gente ir fazer um divórcio no Poder Judiciário, um divórcio litigioso. A gente pega o nosso relacionamento de anos, todo o nosso patrimônio, e a gente entrega na mão de um terceiro que a gente nunca viu mais gordo. É isso que a gente faz. E a gente diz, olha, a melhor pessoa para resolver a minha vida é tu. É isso que a gente faz. E será que essa é, de fato, a melhor opção? Então, assim, quando a gente começa a ventilar sobre justiça multiportas, quando a gente começa a entrar nesse assunto, a gente vai ter aí um papel extremamente ativo da mediação. Mediação, ela é uma excelente porta para esse tipo de conflito. Principalmente quando os nossos clientes, quando os envolvidos ainda não passaram por um processo terapêutico, quando eles ainda
não conseguiram resolver as coisas, quando eles ainda estão num processo de muita dor. E vocês vão ver também, quando a professora Fernanda estiver falando, a Fernanda Possebon estiver falando sobre as constelações familiares, ela também vai trazer que isso também, que as constelações também podem ser uma ferramenta bem importante nesse sentido, tá? Esse termo, eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ler o artigo, mas assim, esse termo da justiça multiportas, o sistema multiportas, ele tem origem lá em 1976, ele não é novo. Ele é algo que já vem sendo estudado, ele teve essa origem lá nos Estados Unidos, em Minnesota, durante um congresso, em que um professor ele sugere que as cortes norte-americanas não sejam apenas uma corte, com devido respeito que uma corte deve ter, mas que ela seja, sim, um sistema de acesso à justiça, em que as pessoas possam bater lá com seus diversos tipos de conflito e que elas possam ser atendidas. E não só algo para a gente litigar, mas sim que fosse um centro de resolução de conflitos. Consegue perceber que é muito maior? Sempre quando eu estou dando aula, eu não sei se vocês já, em algum momento, já tiveram contato com esse conceito, mas quando a gente está falando em litígio, a gente está falando em terceirizar. Entra a figura do juiz ali. E o conflito, ele acontece antes do litígio. O conflito, ele é maior. Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando em relações familiares e até ambientais, a gente vai pegar um pedaço daquele conflito e vai levar para o Poder Judiciário. Por isso que muitas vezes a gente tem vários processos e os processos não terminam nunca, porque a gente resolve o litígio, mas a gente não resolve o conflito. E a ideia desse sistema é que a gente consiga atingir o cerne da questão, que não é só o litígio, que não são só as questões de direito, mas sim aquilo que está fazendo as pessoas entrarem em conflito, quais são as necessidades das pessoas que não estão sendo ouvidas, não estão sendo supridas. O que é? Onde é que houve ali essa falha? O que um está dizendo que o outro não está ouvindo? Porque tem muito isso, gente. E aí, às vezes, a gente pensa, Paloma, mas aí tu está falando isso só nas questões de família. Não, gente. Coloca isso num conflito trabalhista, coloca isso num processo empresarial. É isso. Muitas vezes a gente consegue resolver essas questões, e vocês vão ver que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a questão da mediação extrajudicial e como que as empresas têm tomado frente nisso. A gente tem, e até às vezes, quando a gente está falando, né, a gente resolver as nossas questões num próprio sistema online, nas questões de consumidor, muitas vezes a empresa quer justamente isso, vamos resolver aqui, comigo, não vamos chamar juiz. A gente pode resolver entre nós. E isso, gente, dá uma autonomia que é extremamente interessante, os aspectos emocionais que acontecem com as partes, que as partes consigo resolver o meu problema. Eu não preciso ficar correndo toda hora para o judiciário. Vão ter os problemas que vão ser do judiciário, sim, e que só o judiciário vai conseguir resolver. Mas muitas coisas a gente vai conseguir resolver aqui fora. Outra vantagem, né, que foi apontada por esse professor quando ele começa a trazer esse sistema multiportas, que aqui no Brasil acabou ficando conhecido como justiça multiportas. E uma coisa interessante também desse artigo que eu trouxe para vocês é que essa professora, a Trícia, ela até está esgotada. Eu fui ver para indicar para vocês, mas está esgotado. Ela foi uma das pioneiras a falar sobre isso aqui no Brasil. Ela tem um livro sobre esse assunto, que se chama Justiça Multiportas. E aí começou a ficar muito conhecido. Então, assim, acabou que a forma como ficou conhecida no Brasil foi com essa nomenclatura, mas na verdade, é tudo a mesma coisa, tá? E quando pegando o gancho aqui, Paloma, eu não me lembro se todo mundo foi, me lembro da Kátia, mas a Trícia foi a pessoa que fez pra gente a aula inaugural, né? Ela fez, na verdade, a aula inaugural do semestre da Escola de Direito, ela e o Didier. Uhum. E aí ela acabou, foi a inauguração da clínica, né? Então a gente começou realmente os trabalhos da clínica com uma fala dela. Eu tenho uma coisa aqui depois para comentar contigo. Então, em tese, a Trícia do Estado. Assim. Não, e sabe que é muito interessante, assim, porque quando... sabe, eu não, na verdade, eu não cheguei, eu não assisti, né, eles falando, mas eu gosto muito do Fred, né? Eu acho que ele é um além dele ser um dos maiores processualistas que a gente tem,
Me parece assim que ele é uma pessoa que ele está interessado em resolver o conflito mesmo. No canal do Fred Didier tá essa entrevista, né? Essa entrevista não, essa que aconteceu a inauguração, e também tem um vídeo dele de 1 hora sobre justiça multiportas, porque ele disse que se motivou com a PUC para falar de novo sobre justiça multiportas. Então, no canal do YouTube dele tem. Tem até uma coisa que eu ia indicar para vocês. Desculpa, Paloma, sabe que agora eu fiquei bem emocionada de ouvir isso, Kátia, porque, na verdade, quando a gente convidou o Fred, ele ficou meio assim, sabe? Ele disse assim, mas tem certeza? Não sou bem eu, quem sabe fica só a Trícia. E aí a gente bati pé ali, eu falei assim, não, vai vir também. E aí depois eu vi que ele fez 2 ou 3 lives com isso, mas fiquei faceira agora. Eu não vi o canal dele no YouTube, vou até fuçar, vou até olhar. Mas nós temos também no Instagram da clínica, tem também lá no IGVT a gravação. É bem interessante, porque tem uma das... Eu não sei se é essa mesma que a Kátia está comentando, acho que não, porque não foi a mesma que eu assisti. Mas em que eles falam sobre os dois juntos, né? E eles falam justamente assim, como há 10, 20 anos atrás, a gente sequer falaria em resolver o conflito. Isso não era a preocupação dos juízes. A preocupação dos juízes era extinguir o processo, era, sabe, procurar erro técnico. Agora não. Agora a gente vai sentar e vai olhar, tá, como que a gente pode resolver esse problema? Esse é o salto que eu digo do CPC. O CPC hoje nos permite isso, sabe? Então, mas enfim, vamos... Eu tenho 10 páginas para falar, então vou tentar dar uma aligerada aqui para a gente conseguir chegar no ponto do sistêmico, tá? Aconteceu... me parece que de forma global, mas aqui no Brasil, uma evolução desse sistema multiportas, tá? Dessa justiça multiportas. A gente tinha, antes do CPC, a gente já tinha aí, já com a Constituição, as notícias da conciliação, né? Da gente ter essa forma, vamos começar a falar sobre isso, nem tudo a gente precisa litigar, mas conforme a evolução dos anos... e conforme a evolução também dos operadores jurídicos, a gente vai tendo uma transformação de acesso à justiça. A gente vai trazendo isso de novas formas. Então, a gente vai começar a falar mais sobre arbitragem, a gente vai começar a falar mais... e aí, com a resolução 125 do CNJ, a gente vai começar a falar sobre mediação, a gente vai ter um norte, a gente vai ter onde consultar isso. E essa discussão ela vai sendo ampliada. Com o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015, a gente tem aí, então, bom, agora abriu todas as portas, agora a gente vai ter que sentar e ver como que a gente vai fazer. O que eu sinto é que existiu aí uma transformação de política processual, de política dentro do direito. A gente começou a ver, cara, o judiciário está abarrotado, não tem mais jeito. A gente precisa achar outras formas. E aí, então, a gente vai ter agora essa possibilidade. E a gente vai ter essa possibilidade de diversas formas, né, gente? A gente vai ter aí a advocacia extrajudicial, a gente vai ter, dentro do Poder Judiciário, diversas formas, a gente vai ter aí a instauração dos sejusques, que por mais que talvez a gente não utilize, está ali à nossa disposição. A gente pode ir lá, ligar para lá e dizer, olha, eu preciso resolver isso aqui antes de entrar com o processo. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não utilizando, mas está lá, a gente pode fazer, a gente não precisa entrar com o processo para, então... E são coisas que a gente ainda está se adaptando, a gente ainda está tentando entender como é que isso funciona, porque a nossa cultura dentro do operador jurídico, ela é muito litigante. A gente aprende técnica processual, a gente aprende direito material, a gente aprende a brigar. Então, assim, quando a gente começa a olhar para o conflito em si, a gente percebe que muitas vezes a gente não precisa necessariamente litigar. A gente tem outras formas. Uma coisa também que eu queria trazer para vocês, que me parece que é extremamente importante quando a gente está falando desse sistema multiportas, claro, dentro da parte extrajudicial, a gente vai ter aí, né, as câmaras de arbitragem, a gente vai ter os centros de mediação extrajudiciais, que a gente pode chamar alguém no nosso escritório para fazer, tem várias possibilidades.
Mas o que eu acho muito bonito e que está muito conectado com o trabalho da Trícia é justamente isso, assim, vamos usar o que o CPC nos traz. Então, a gente vai ter ali a audiência dos 696, né? Que é a audiência de mediação. A gente pode estender essa audiência quantas vezes a gente quiser. A gente tem dentro do CPC vários formatos dessa justiça multiportas. Se a gente tem aí talvez um juiz bem treinado para olhar para o conflito, não só para a técnica, a gente vai conseguir explorar isso mais. E esse é muito... E por isso que eu quis trazer o artigo dela e do Rafael, porque me parece que os dois fazem muito isso. É bem interessante esse formato, esse novo olhar. E conforme a gente vai tendo aí, né, novos juízes que vão chegando, novos promotores, a gente vai conseguindo ver essa transformação de fato acontecer. Isso é importante, gente. Ninguém mais aguenta ficar 10 anos esperando sair uma decisão judicial. Eu vejo pelos meus clientes, assim, quando eu informo mais ou menos o tempo que leva um processo, não, vamos fazer um acordo, porque eu não vou ficar esperando isso. O contexto que a gente vive é um contexto que é tudo muito rápido. Então, o Poder Judiciário, ele está tentando, né? O processo eletrônico veio, a gente está... Tudo isso que está acontecendo está caminhando para isso, para esses movimentos. Mas a gente precisa... Às vezes, vale muito mais a gente seguir aí fazendo 3, 4 sessões de mediação para conseguir chegar num acordo do que ficar simplesmente protocolando petição em cima de petição. É óbvio que vai ter vezes que não vai dar, mas quando a gente consegue entender que existe uma gestão de conflitos por trás, que a gente pode aprender isso, a gente pode aprender negociação, porque assim, uma coisa também interessante, tá? Se a gente for pegar ali, e até no artigo que eu trouxe para vocês vão ver que eles falam em mediação, conciliação e arbitragem. Mas a gente pode, dentro dessa justiça multiportas, a gente pode trazer mais um monte de coisas. E é aí que vai entrar o direito sistêmico. E é aí que vai entrar a negociação. A gente aprendendo a negociar, a gente tem uma técnica por trás da negociação. Às vezes a gente acha, a negociação ela é intuitiva. Não, ela não é. A gente senta e estuda a negociação. A gente senta e estuda as técnicas. A gente senta e estuda para entender o que a outra parte está fazendo, o que ela está comunicando. A gente senta e estuda a comunicação não violenta. Isso também é uma porta da justiça multiportas. Então, eu quero que vocês entendam que tem uma gama. É como se a gente pegasse, assim, a gente tivesse uma bolsa e dentro dessa bolsa a gente vai pegando aquilo que é mais adequado. Tá bom, aqui a gente está tendo... Tá claro que eu estou tendo um problema de comunicação. Paloma, mas isso é terapia? Não, não é. Isso é técnica de pessoas. A gente vai atender pessoas, a gente lida com pessoas. E é muito melhor a gente trabalhar isso extrajudicial. É óbvio que dá para fazer judicial, mas quando a gente está no extrajudicial, gente, o advogado, ele tem um papel social absurdo. A gente pode instigar o conflito, assim, ó, a ponto da pessoa ficar com mais raiva e fazer tudo o que a gente mandar, ou a gente pode dizer, olha, tem outras formas e a gente precisa olhar para isso, porque senão tu vai ter prejuízo, senão... As pessoas, a relação, e aqui eu quero falar bem da advocacia, assim, a relação advogado-cliente é uma relação de muita confiança. A gente estabelece, a gente lida muitas vezes com segredo de família. Muitas vezes a gente lida com a pior dor das pessoas. E elas vêm e contam pra gente segredos que ninguém na família sabe. Então, a gente, estabelecendo essa conexão, a gente consegue... E levando, claro, gente, nem sempre, é óbvio que nem sempre, né? Por favor, não me entendam mal. Mas conforme a gente vai conseguindo se treinar nessas diversas técnicas, a gente pode... Não estou nem dizendo que a gente precise necessariamente ser mediador, que a gente precise necessariamente ter feito um curso de mediação, mas que a gente, pelo menos, saiba que isso existe. Que a gente entenda que a gente não tem só um caminho, que a gente tem vários. Como que o direito sistêmico entra nisso tudo? Como que o direito sistêmico pode ser uma dessas portas? Eu falei para vocês que a temática era muito polêmica e que é um desafio conceituar direito sistêmico. Primeiro ponto, porque a gente vai ter diversos autores que falam sobre direito sistêmico e eles falam sobre coisas completamente diferentes. E aqui eu trouxe 3, só 3. Tem mais uma meia dúzia. Mas até em virtude do nosso tempo, e eu também não quero cansar vocês,
Mas eu quero que vocês entendam que se a gente for sentar e estudar, se a gente for beber de diversas fontes, a gente vai ver que cada um usa a palavra sistêmico para uma coisa diferente, tá? Então, assim, tem muita polêmica, tá? Tem muita divergência. Essa semana mesmo, ontem, saiu um artigo no IBDFAN falando sobre as constelações familiares e foi uma pauleira. Eu não sei se tu chegou a ver, Fê. Foi uma pauleira, tá? Uma super polêmica, assim. A gente posso até botar no grupo, que como eu participo de um grupo de constelações também, de advocacia sistêmica com a Bianca Pisato, ela colocou isso, pontuou direitinho, eu posso quiser colocar no grupo. Sabe que foi bem interessante, até porque hoje ela foi falar, olha só, né, como as coisas são. Hoje ela estava lá na comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB falando sobre advocacia sistêmica, e o Sami veio falar também, aí isso veio em pauta, enfim. Eu quero dizer para vocês que é muito polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, e é normal. Assim como direitos animais, a gente enfrenta bastante resistência, as pessoas não querem ouvir falar, e tá tudo certo, faz parte. A minha ideia aqui para vocês, e até a Kátia vai perceber que eu tenho um posicionamento bem diferente, tanto do Sami quanto da Bianca. O meu posicionamento é bem diferente, e eu trouxe aqui para vocês alguns referenciais para que vocês consigam entender do que eu tô falando, tá? Se a gente for pegar ali a literatura do Capra, quando ele está falando em direito sistêmico, quando ele está falando em revolução ecojurídica, que é um dos livros bases que eu uso sempre, em nenhum momento ele fala em constelação familiar. Eu acho que ele nem sabe o que é isso. Ele está falando em visão do todo. Ele está falando de meio ambiente, ele está falando da gente entender que cada contexto tem elementos que vão influenciar naquilo ali. E ele não fala em constelação familiar, ele não fala em Bert Hellinger. Olha, eu já peguei 4 livros dele para ver, porque a forma como ele fala é muito parecida com o que o Bert traz, mas em nenhum momento ele traz, eu acho que ele nunca teve contato com isso, mas é olhar para o todo. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês do que é o sistêmico, é olhar para o todo, seja lá o que vocês estão olhando. Quando a gente olha para um prédio, a gente entender que, esse prédio ele tem essa fachada aqui que eu estou olhando, mas tem coisas dentro do prédio que nesse lugar onde eu não estou conseguindo ver. Para mim, isso é o sistêmico, tá? E eu estou trazendo aqui para vocês essa base desse autor, tá? Que é o Capra. E vocês vão ver que a gente vai ter muita divergência sobre a acepção da palavra sistêmico. Tem pessoas, se vocês procurarem no YouTube, tem uma psicóloga e uma física que utilizam essa acepção da palavra como algo da psicologia. Então, percebam que isso tudo que a gente está falando é muito delicado, tá? Cada autor vai ter uma forma de usar a acepção dessa palavra. E aqui a gente está estabelecendo agora, isso aqui bem pesquisadora, tá? A gente está estabelecendo aqui entre nós, comigo, do que eu estou falando, que sistêmico, nesse momento, é olhar para o todo. Depois vocês vão lá, vocês vão procurar o referencial de vocês vão entender o que significa para cada um, porque isso é algo que está em construção, tá? Se a gente for olhar, tá? Eu quero voltar aqui um pouquinho no Capra. Então, para ele, é olhar o meio ambiente como um todo, como os seres humanos fazendo parte desse meio ambiente. Dentro desse meio ambiente vão ter os animais, vai ter a atmosfera, vai ter o rio, vai ter as plantas, vai ter tudo que envolve esse meio ambiente, tá? Se em algum momento da jornada de vocês optarem por fazer um mestrado, vocês vão entrar em contato com o Luhmann. E aí vai dar uma pancada na cabeça de vocês, porque o Luhmann falava sobre teoria dos sistemas, ele dizia, ele é um sociólogo jurídico, e ele vai entender a sociedade como diversos sistemas que se autorregulam. O que isso significa? A gente vai ter o sistema jurídico, a gente vai ter o sistema da economia, a gente vai ter o nosso sistema da nossa família,
Em algum momento, todos eles têm uma intersecção, cada um deles tem as suas próprias regras e o direito, ele vai permeando tudo isso. Gente, eu tô sendo assim, ó, básico do básico, tá? Lumo é extremamente mais profundo, mais complexo, mas o que eu tô mostrando para vocês é que sistêmico já vem sido usado em diversas formas, em diferentes tempos do mundo e não necessariamente tem a ver com constelação familiar, tá? Uma coisa que eu gosto de falar também é o seguinte. Se a gente for parar para pensar nesse todo, o direito, ele é sistêmico por si só. Por quê? Quando a gente está fazendo uma petição, a gente senta, a gente não vai olhar só para a Constituição Federal. A gente vai olhar para a Constituição. No meu caso, vou olhar para o Código de Processo Civil, vou olhar para o Código Civil, vou olhar para a Revolução Ecojurídica, Marina. Vou olhar para várias coisas, vou olhar para a jurisprudência, vou pegar uma doutrina. Então, assim, percebe que eu não estou bebendo de uma fonte só. Eu estou indo em vários lugares, tentando olhar o todo de novo. Tá? Faz sentido isso? Mais ou menos isso, tá? Quando a gente está estudando para uma prova dissertativa, a gente não vai olhar várias coisas? Vai, né? A gente não vai ficar ali só no código, a não ser que seja talvez uma prova objetiva, mas senão a gente vai olhar outras coisas. Se a gente for pegar, como eu falei para vocês, na concepção dentro da psicologia, vai ter também a psicologia sistêmica. Então, percebam que em nenhum momento a gente conseguiu definir exatamente o que é o sistêmico. A gente está aqui, a gente conseguiu estabelecer que a gente vai estar olhando para o todo a partir desses referenciais teóricos que eu trouxe para vocês. Tá? Como que a gente pode trazer esse direito sistêmico como um instrumento da justiça multiportas? E aí aqui a gente vai estabelecer outra premissa, tá? De novo, vem a pesquisadora estabelecendo premissas, porque senão eu não tenho nem como conversar com vocês, porque o assunto é tão complexo, se a gente ficar pipocando, eu não vou conseguir chegar a nenhuma conclusão. Então a gente vai estabelecer uma outra premissa. Aqui a gente está pensando em direito sistêmico aplicado pelos operadores jurídicos dentro do nosso sistema judiciário e dentro dos conflitos que a gente vai lidar em algum momento, tá? Bom, como que a gente vai poder falar sobre isso, tá? Além da mediação, da conciliação, da arbitragem, né, da comunicação não violenta, de tudo isso que eu trouxe para vocês, a gente pode utilizar a filosofia das constelações familiares. É mais, dentro daquela nossa bolsa que a gente trouxe aqui, é mais uma ferramenta, tá? Só mais uma. Dentro do que eu estou trazendo para vocês. E é por isso, Kátia, que eu te disse que o meu posicionamento é muito diferente do Sami. Porque quando ele fala em sistêmico, ele fala em aplicação da filosofia, das constelações familiares no direito. E para mim, não. Para mim é só mais uma ferramenta. Não sei se eu estou errada, mas eu penso em sistêmico, por exemplo, assim, como um sistema, antes era um sistema linear, que pensava só numa coisa, né? Hoje a gente pensa em várias, que nem tu falou em portas. Eu tenho um juiz que eu gosto muito, que ele é lá de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias. Ele fala que no momento que a resolução 125 entrou no nosso ordenamento jurídico e essas práticas, tanto é que assim, ó, eu vou me formar nesse ano, tá? Vou ser uma advogada de uma outra geração, diferente porque eu, desde 2016, eu entrei na minha faculdade, eu tive contato com a resolução de conflitos. Eu não quero a judicialização, eu quero que o meu cliente ele tenha a porta que ele quiser para ter acesso à justiça. Ele fala o seguinte, que essa justiça multiportas ela é importante por quê? Porque geralmente aquele que vai... Todo litígio tem uma dor atrás, certo? Né? Tu vai no judiciário porque te doeu aquilo e tu quer... Né? Tu quer ir até o fim.
E daí o Haroldo fala que, assim, num litígio, num divórcio, que a gente estava falando, não vai ser bom para uma parte, não vai ser bom para outra, e a decisão do juiz sempre vai ser a pior. Né? Então, ele fala disso, de as partes assumir o papel de adulto. Assim como nós, advogados, deixar os clientes, não no papel de criança, mas no papel de adulto. Né? Isso mesmo. Pegar deixa aqui dos comentários, né? O bom é que esse tema é bom e aí né? E acho que todo mundo tem alguma coisa para contribuir, né? E eu acho bacana demais esses espaços que a gente possa ter para isso, né? E tu sabe, Kátia, que eu meio que me filio a esse posicionamento que tu estás trazendo, esse conceito que a Paloma trouxe, porque eu acho que quando a gente está falando nessa análise sistêmica do direito, é muito mais do que a gente está falando na análise sobre o ponto de vista da constelação, né? Não, são várias opções que a gente tem, mas eu acho que quando a gente está falando para mim entra quase como essa noção do holístico, sabe? A coisa do todo, a gente conseguir enxergar o todo. Então, a pessoa quando chega para fazer um divórcio, ela não é questão, vou trabalhar a família, o divórcio, e as questões de patrimônio, e tá, então eu vou ficar aqui dando direito civil, porque o mundo... Não, existe uma pessoa que está ali, né? E aí, até rapidinho aqui para contar, acho que até a Paloma já me ouviu contando isso, mas quando eu estava fazendo mestrado, meu orientador era juiz. Uma vez eu estava esperando ele terminar uma audiência para ser atendida, né? E daqui a pouco eu pedi autorização para ficar, porque era uma vara que envolvia questões de família, enfim. No final, eu disse, pode ficar, porque vai ser rapidinho, é consensual, é um casal que está separando, e a advogada estava super tranquila, vai ser rapidinho, 2 toques, já está tudo combinado. E daqui a pouco o cara começa a chorar. E aí todo mundo para, mas o que houve? Ele assim, eu não quero me separar. E aí todo mundo para, olha, eu vi o pavor na cara da advogada, porque ela deve ter pensado assim, senhor, e agora, entendeu? Tava tudo certo para fazer uma coisa consensual, tranquila, e agora com quem que eu fico? Para que lado eu vou? Quem é que chama? Isso aqui vai parar em briga. E aí, na hora, por isso que eu quero chamar a atenção para isso, o juiz que não tinha nenhuma pegada sistêmica, não tem nenhuma aproximação que seja com uma leitura holística de mundo, mas na hora caiu o quê? A questão da pessoa, né? E aí a guria insistia, não quero nada com ele, e o magistrado olhou e perguntou assim para ele, assim, olha, vou te dizer uma coisa, quando elas não nos querem, não adianta mais. Sai enquanto tu ainda tem um pouquinho de dignidade. Aí o cara deu uma respirada, assim, tá bom, então, né? E aí se acertaram. Mas é porque eu acho que é mais do que a gente está pensando, né, num sistema constelação, porque a constelação vai ser uma das portas, né? Eu acho que quando a gente pensa em sistêmico, e aí eu tô bem, assim, alinhada com o que a Paloma está trazendo, a gente enxerga esse cenário do todo. Por isso, até quando a gente estava falando ali do caso, eu lembrei desse livro do Maturana, porque fala sobre isso, né? Que são as cadeias, a questão rizomática, né? Nós somos todos frutos, né, de relações que estão sempre interconectadas. A gente foi treinado e aí por isso que às vezes eu implico com o Luhmann, né, Paloma, porque ele enxerga esses mundinhos tudo assim, né? E aí quando o Habermas vem e provoca e diz, bora interconectar essas bolinhas para ver o que acontece, né? Porque a vida ela não é assim, né? Toda sistemas assim. A vida da gente é assim, né? É um embrulhol, né? É um novelo de lã todo embrulhado. Então, como é que a gente resolve isso para ficar minimamente vivível, né? Então, acho que é mais ou menos nessa linha, assim. Mas eu concordo contigo. E bom, gente, então assim, eu vou só trazer para vocês aqui uma conceituação bem pequenininha. Depois vocês lá quando a professora Fernanda Possebon vier falar para vocês, ela tem muito chão, muita estrada nisso. Vocês vão conseguir entender melhor, mas eu só quero que vocês entendam um pouquinho o que é a constelação, para vocês entenderem como que eu e a Comissão de Práticas Sistêmicas do IBDFAN, e aqui eu estou trazendo eles em coleção, porque o nosso trabalho ele sai um pouquinho da curva, tá? Quando a gente está falando em prática sistêmica dentro do direito. E trago eles, assim, como tentando mostrar para vocês que eu não é só o meu posicionamento. Existem vários juristas que estão caminhando dessa mesma forma, tá? Então, assim, o que é a constelação? Por que ela vai ser, né, uma das nossas ferramentas? A constelação, ela é vamos pensar que ela é uma filosofia, tá? Não vamos falar em técnica terapêutica ainda. Vamos só pensar como uma filosofia, vocês vão entender por que eu estou falando como uma filosofia.
Ela foi desenvolvida pelo psicoterapeuta que foi o Bert Hellinger, ele faleceu ano passado. E ela tem como 3 preceitos as leis sistêmicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E eu vou deixar, em virtude do tempo, vou deixar para que vocês, no próximo encontro, vocês vão com certeza aprofundar sobre isso. Mas a ideia das constelações é que ela analisa os relacionamentos humanos. É isso. E os conflitos se dão quando uma dessas leis, que o Bert Hellinger chamou de leis sistêmicas, nós vamos pensar assim, direcionamento de relacionamento, para a gente traduzir para um português mais fácil de entender. Quando uma delas está em desequilíbrio. E aí, então, bom, tá desequilíbrio, vai dar conflito, e é por isso que interessa o direito. Porque é aqui a conexão. A constelação também trabalha com conflito. E por isso que ela é muito boa para a gente conseguir utilizar. Quando a gente está falando em sistema multiportas, a gente pode pensar dentro dessa visão sistêmica, dentro da utilização da constelação de 2 formas. Como técnica mesmo, daí a gente vai ter lá o projeto de justiça sistêmica, em que vão ser constelados os conflitos, ou a gente pode utilizar a postura sistêmica, que é muito mais do que a constelação. E aí a postura sistêmica, a gente vai aí pegar o pertencimento, o equilíbrio, a gente vai pegar ali esse olhar, né, do Capra, de que fazemos parte de um meio ambiente. E na verdade, gente, ao fim, ao cabo, a gente está falando da mesma coisa, só que de jeitos diferentes, em contextos diferentes. Mas ao fim e ao cabo, é olhar para o todo. É a gente conseguir enxergar além do nosso umbigo, além do nosso cliente que vem ali contar a versão dele, porque todo conflito tem, no mínimo, 3 versões. A versão do meu cliente, a versão da outra parte e a versão que eu vou conceber de tudo isso. E depois a versão que o juiz vai ver. Então, assim, percebe que é extremamente delicado tudo isso. Quando a gente está falando em visão sistêmica, a gente começar a se treinar a olhar o todo, tá? E essa postura... Por isso que eu digo para vocês que eu não consigo olhar para o direito sistêmico só como constelação. Porque a postura, dentro da postura, a gente vai pegar todas as ferramentas. Se o cliente que chegar aqui no meu escritório, tá escrito na cara dele que ele é uma pessoa extremamente cética, vocês acham que eu vou simplesmente botar boneco em cima da minha mesa e correr o risco de perder o cliente? Não vou. Eu vou utilizar a comunicação não violenta, eu vou olhar para ele e eu vou ver como que tá a postura dele corporal. Eu vou entrar com a técnica de negociação para ver onde que eu consigo permear aquele conflito. E vou estar ouvindo o que ele tem para me dizer. Isso é o sistêmico. É a gente conseguir olhar, escutar o cliente. A gente enxergar a dor dele. Tem uma coisa que a Bianca fala que a Bianca foi, até falando aqui para a Kátia, né? A Bianca foi minha professora em 500 cursos, tá, Kátia? Assim, eu quero, assim, deixar também aqui bem claro que eu discordo do posicionamento dela de uma forma extremamente respeitosa, porque foi assim, é por causa dela que eu estou aqui e que eu faço o que eu faço hoje, né? Então, mas tem uma coisa assim que, eu acho lindo quando ela fala que a gente, como operador jurídico, muitas vezes a pessoa chega e ela está contando a história e a gente não está ouvindo. A gente está tentando colocar o conflito dela ali dentro da lei, tá? Mas onde é que é? E não é isso. Não é sobre isso. A gente olhar para o nosso cliente, a gente ter essa postura de acolher e integrar as coisas, e esse também é um dos propósitos do Humaniza, é a gente conseguir olhar para o nosso cliente como uma pessoa, e não como um conflito, não como um cifrão, não como um processo. Existe uma história ali. Então, dentro dessa história, eu vou ver qual das ferramentas que eu tenho interpessoais que eu posso utilizar. O que é melhor para ele, não para mim.
Eu sou uma ferrenha, a constelação mudou minha vida. Primeiro ela mudou minha vida, depois ela mudou minha profissão. Mas eu sou eu, talvez para ele não seja o melhor. Então, é a gente conseguir enxergar tudo isso. Uma coisa que eu quero também trazer para vocês, e talvez a Fernanda vai conseguir, a Fernanda Pezebon vai conseguir trazer bastante para vocês, é que assim, a constelação ela nos explica muitas coisas. Às vezes a gente tem aqueles processos truncados que não saem nunca, que não acabam nunca. A constelação consegue explicar tudo isso. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, e mais uma vez, assim, a minha intenção aqui não é, de forma alguma, enfiar essa visão para vocês goela abaixo, assim, eu tenho bastante respeito pelos profissionais que trabalham apenas com a técnica jurídica. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Eu sou uma pessoa que me encanta a técnica jurídica, eu sou bem chata, nos meus processos eu sou bem chata, eu sou bem pentelha, eu ainda fico procurando o erro técnico do coleguinha, confesso para vocês, mas me parece que quando a gente consegue conciliar as duas coisas, a gente tem uma transformação, assim, e a gente não só na nossa vida, porque as coisas ficam mais leves, mas na vida dos nossos clientes. Eu tenho clientes que estão comigo há muito tempo já, e às vezes até coisas que eu não faço, eles querem que eu faça. Então, assim, isso transforma a gente, assim, a gente vai mudando a forma da gente ver a advocacia, a gente vai mudando a forma da gente ver o direito. E isso é muito bacana. E eu trouxe aqui para vocês uns dados, já me encaminhando para o final, que eu fiz com uma orientanda minha, agora na pós da Ritter, que a gente fez uma pesquisa com advogados de diversas áreas, né? E eu quero trazer para vocês o resultado disso, para que vocês entendam, numa pesquisa científica, como que isso transforma, tá? A gente teve poucas respostas, na verdade, a gente encaminhou, a pesquisa foi feita através do Google Forms, né? Mas a ideia era conseguir entender quem que conhecia o tal do direito sistêmico, a constelação, enfim, tinham várias perguntas, tá? O resultado que eu tô trazendo aqui para vocês é o resultado, eu vou trazer 2 resultados, tá? O primeiro é das constelações, quem já tinha ouvido falar em constelação familiar, e até foi um nível alto, 87% das pessoas já tinham ouvido falar. Mas só 38,7% aplicavam ou a postura sistêmica ou as constelações no seu escritório. E aí, aqui dentro da aplicação da constelação dentro do escritório, eu quero fazer uma ressalva com vocês, principalmente para quem está começando a entender sobre o que se trata. A gente tem outra polêmica dentro dessa visão da constelação, de ser aplicada ou não dentro do escritório, por causa do nosso código de ética da advocacia, em que países a gente tenha um respaldo, né, dentro da lei, tá, o advogado está a serviço da resolução de conflitos, mas o nosso código de ética ainda não foi alterado, então tem algumas coisas que a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Só esse parênteses. Mas dentro dessas pessoas que aplicavam, uma das perguntas era sobre a incidência de acordos. E aí, gente, olha só, 38,7% dessas pessoas, desses operadores jurídicos, aplicavam a técnica. E 29,1% tinham incidência de acordo em virtude da técnica ou da postura. Então, sim, é uma forma de justiça multiportas. Sim, é uma forma de resolução de conflitos. Sim, é uma forma da gente praticar a nossa advocacia, da gente praticar o nosso direito. Se vocês forem ver, é um índice alto, né? Praticamente todos. Então, eu queria trazer para vocês com dados, porque como é tudo muito novo, esse artigo a gente vai publicar, depois que ele tiver publicado. Gente, esse resultado que eu trouxe para vocês, ele está fresquinho, tá? Ela me entregou o artigo pronto ontem. Então, assim, a gente vai publicar, acho que vai sair na revista do BDFan, depois que tiver, eu trago para vocês, eu passo para a Fernanda para trazer para vocês. Mas a ideia é que a gente consiga olhar para isso como uma ferramenta e que vocês consigam entender, pelo menos a minha parte, o que eu quero passar para vocês, e talvez eu seja aí, né, a posição minoritária,
mas que direito sistêmico é muito mais que constelação. O direito, ele é sistêmico. A gente não consegue escrever uma petição sem olhar para os fatos que a pessoa nos contou, sem olhar para o contexto daquela pessoa. A gente não consegue. Então, assim, é como se a gente saísse da nossa petição e agora começasse a enxergar tudo, tá? Esse cliente tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem vários conflitos aqui que eu não consigo entender. Tem a casa onde ele mora, tem o bairro onde ele mora, tem mais trocentos antepassados que eu nunca vou conseguir ter contato, tem mais os meus antepassados. Então, assim, é olhar o todo. É como se a gente colocasse uma lente e fosse ampliando. É mais ou menos isso. Palme, que bacana essa pesquisa que vocês fizeram. Eu acho que vocês tinham que, na verdade, bolar um negócio e dar continuidade, né? Porque isso, na verdade, esse tipo de pesquisa... Primeiro que tu sabe, né? Foi a pesquisa que a gente aprendeu, né? Que a gente fez bastante, teu mestrado é de pesquisa empírica. Mas essa questão da gente conseguir devolver para a sociedade, olha, como é que isso está vendo, de que jeito as pessoas estão entendendo, até para a gente saber como a gente vai avançar, né? Enquanto técnica, né? Mas para duas coisas que eu me lembrei agora nessa tua conclusão, né? Para tu ver como a gente às vezes vai... Às vezes a vida vai colocando a gente em gavetinhas separadas, assim, né? Uma eu me lembrei no própria questão do direito, né? Aquela fala que é célebre do ex-ministro Eros Grau, quando ele diz: não se interpreta a Constituição em tiras, né? O que ele está dizendo para a gente, né? Eu não posso ler um dispositivo sozinho, né? Eu não posso olhar aquilo ali porque existe um todo, né? Então, quando a gente fala na interpretação sistemática do direito, isso tem um sentido, isso não é à toa, né? Porque assim como às vezes a gente olha, eu nunca vou esquecer de uma situação que me aconteceu, tipo, eu já estava começando a dar aula há 88 anos e milhões e meio atrás, e eu conversando, era uma disciplina de constitucional, e aí eu estava falando sobre os entes da federação, e aí eu falei do município, e aí teve uma aluna que ficou furiosa comigo, dizendo: não, professora, mas o município não está no artigo, só a União e o Estado. Eu falei: amor, ele está no outro, tu só vai somar os dois. Não pode, se não está aqui, não existe. Eu falei: tá bom, acabou de acabar com o município na Federação do Brasil, mas beleza, né? Mas por que isso? Porque às vezes a gente sedimenta tudo, né? Separa em coisas. E aí eu me lembrei de uma história até que eu contei há pouco tempo, né, numa outra conversa, para ver como a gente é treinado a ser assim. Em 3 séculos atrás, numa outra vida minha, que eu acho que eu já vivi várias vidas nessa mesma vida, né? Mas numa dessas minhas vidas, eu dava aula de história, preparação de história para... A gente estava fazendo vestibular, aula de história geral, né? E eu adorava fazer mapa para as pessoas, que eu era um outro tempo, outro universo, meus mapas eram à mão, né? Então fazia o desenho dos mapas para mostrar para as pessoas como é que eram as coisas, onde é que estava. E aí me chamou a atenção muito uma menina, que hoje é dentista e tudo assim, né? Que ela parava, ela me olhava e dizia assim: é a primeira vez que eu entendi como é que acontece as coisas. Eu falei: como assim? Ela: não, porque na escola eu achava que era assim. Vinham os romanos, morriam todos, vinham os gregos, morriam todos, vinham os mesopotâmios, morriam todos, porque a gente agora a Grécia, agora vem a Roma, agora vem a Mesopotâmia, agora os bárbaros. Agora... Então, o que houve com esse povo? Não, gente, olha só. Entendeu? Assim, pega o mapa e o período da galera, assim, ó, sistemicamente, vamos olhar o tempo, né? Vamos olhar onde é que estão essas pessoas. Porque a gente é treinado um pouco assim, né? Até no livro do Capra, daí não é nesse que eu passei para vocês, no Visão Sistêmica da Vida, ele fala um pouco isso também, assim, que existe, né? Daí bem essa coisa da história, né? Que chega uma hora, antigamente a gente olhava, era o holístico, né? Aí daqui a pouco vem e pá, vira cartesiano. Não é que daqui a pouco, né? As pessoas vão se aprofundando nas pesquisas, mas aí a gente vai começando a recortar o conhecimento. E é isso que a gente faz, né? Tem um livro, Pensamento Sistêmico, que é abordagem aplicada ao direito, que ele fala desses pensamentos que a gente tem que honrar o que veio antes, o direito aquele de Kelsen, né? Para a gente chegar até aqui, a gente teve que chegar uma caminhada, né? Que isso é outra coisa que eu acho que é bacana quando a gente pensa nessa questão do todo, e aí acho que vem um pouco também aí do sistêmico enquanto constelação também, né? É a gente aprender a honrar o que já todos os estudos e as pesquisas que a gente já recebeu, né? As coisas, elas não é todo dia, a gente não inventa a roda todo dia de novo,
né? Então, a partir de uma coisa que tu acha, estou tendo uma ideia genial, se não, senta ali para pesquisar, porque essa tua ideia genial alguém já teve, né? Tu pode ter um pouquinho diferente sobre aquilo ali, mas alguém já falou, já pensou, já escreveu, né? E às vezes, daqui a pouco, escreveu até de um jeito que tu não concorda muito, mas aquilo ali te ajudou a pensar diferente, fazer a tua virada, a fazer a olhar, né, de uma outra maneira. Então, eu acho que talvez a gente no direito, quando comece a falar nessa estrutura de sistema, e aí por isso que para mim foi importante convidar a Paloma para estar aqui com a gente hoje, porque essa visão de todo que eu acho que a gente tem que ter, que vai incluir tudo e mais um pouco, porque a própria questão do CPC, a gente não tem ali barrado, né? Ah, é essa e essa. Não, ele fala, e outros métodos? Quais são os outros? Vou saber, entendeu? É só a gente que está aí para desenvolver, né? Então, daqui a pouco, né, a gente mesmo parado para tentar resolver um problema, a gente vai criar um método, né, legítimo, dentro de um espaço, né, que compreenda a proteção do direito. Mas qual é o problema se a nossa meta é resolver resolver o conflito, né? Eu até vou deixar aqui, até porque a gente já passou um pouquinho do tempo, a questão ali dos comentários, depois para vocês olharem os 2 textos que a Paloma indicou, que eu achei muito bacana. Agora, só não errar as pessoas, é do que não é na Trícia, é um da Janaína. Em que tem uma hora que ela diz assim, né? Ela diz assim, o ser humano é um ser múltiplo, né? Então, assim, a gente tem que pensar dentro dessa nossa natureza como um todo, né? E tentar encontrar o equilíbrio nisso. E é justamente quando a gente começa a focar só na existência de não resolver o conflito, mas resolver a ação, a gente não encontra o equilíbrio de novo. Até que a gente já conversou num dos encontros, né? A gente vai sair, às vezes, do judiciário brabo, mesmo tendo ganhado, né? Porque assim, tu vai te achar que foi injustiçado, tu sai revoltado. O que perdeu sai também, se empata todo mundo. Então, na verdade, a gente sempre sai mal, né? E sai com aquela coisa de mal é a culpa do outro, porque a responsabilidade nunca é minha. Porque eu abri mão do meu protagonismo e terceirizei o meu conflito, né? Eu até estava brincando, foi com a Luciana na live, né? Sobre a questão da mediação, em que parece criança mimada, né? Então, se dá um problema em casa, diz, pai, foi o outro, não fui eu. Né? Então, tipo, não, gente, puxa para si. Sabe aquela hora quando a gente está aprendendo a jogar vôlei no colégio, que diz assim, deixa para mim, sabe assim, se cair, caiu, se não pegar a bola, não pegou, se errou o saque, se errou, mas puxou a responsabilidade, né? Eu acho que é isso que está nos faltando um pouco enquanto sociedade, né? Depois ali, aí esse texto é bem bacana, né? Porque ela fala sobre um apoio saudável né, na vida e tal. No texto ali da Trícia, claro que aí a questão nossa que a gente vai ter que aprender ainda, né, Paloma, porque ela fala uma parte bem bacana ali sobre as dificuldades ainda da gente ter a enfrentar essa questão das multiportas, né? Mas aí a gente vê também que aí o trecho, que eu não estou achando aqui o trecho que eu marquei, em que ela fala, que eu acho que é bem uma das coisas que a gente está toda hora... achei, eu marquei em vermelho. O maior desafio é vencer a barreira cultural. O maior desafio é vencer resistência. E aí, isso, né? No tempo inteiro, a gente acaba observando isso. As pessoas fazem preconceitos, né, sobre isso, que, como a Paloma disse, não é novo, né? Fazem preconceitos, julgam e fazem resistência com aquilo. E aí, a forma melhor de fazer resistência é diminuir, né? Então, eu vou dizer, é uma técnica que não vale nada, isso aí, sei lá isso aí é coisa de tá baixando espírito, isso é religião, isso, né, tratar sistemicamente a coisa do biólogo, não tem nada a ver com jurista, né? Então, eu acho que um dos pontos de conexão dentro do sistêmico e dos animais é muito a barreira cultural. Cada vez que a gente toca num ponto que dói, vem agressividade, assim, é bem interessante, assim, a gente começar a pensar, assim, e no sentido de que, tá bom, eu estou enxergando aqui o contexto, a família, todos os envolvidos, juízes, promotores, ancestralidade, por que não ver os animais também? Por que não ver o ambiente também? Se é isso, lembra que eu disse? Vai ampliando a lente, e uma hora tu vai conseguir enxergar todo mundo. E aí, outra coisa que tu estava falando também, que eu anotei aqui, até esqueci de botar nos meus xizinhos ali depois para a gente ver, né? Porque tu falou assim, tu falou assim, às vezes a gente ouve segredos de família, segredos da família, às vezes tu escuta coisas, né? Relação de confiança e tal.
olhem como isso vai muito além do que a gente pensar a relação de direito de família mesmo, né? Um dado que a gente está sempre conversando, mais de 90% das empresas no Rio Grande do Sul são familiares. Pensem o quanto que a gente pode lidar olhando nesse cenário. Às vezes os problemas das empresas não são do ponto de vista do direito empresarial, né? Às vezes o que está ali enfrentando são outras questões, são questões que vão envolver a relação da família no negócio, né? E não tem como separar porque a empresa é a família, né? Então, como é que a gente consegue ordenar tudo isso? Não dá para esquecer isso, né? E aí parece que as pessoas, não, na hora que eu sou empresa, eu sou empresa. Quando eu tô aqui na empresa, eu sou o chefe, eu não sou mais filho. Gente, isso não existe, tu é filho, vai ser sempre filho, né? Se eu sou pai, você sempre pai. Não importa qual é o papel que eu estou desempenhando. Então, vamos tentar alinhar isso aqui para que as coisas andem bem, né? Então, realmente, não é uma coisa só do direito, falar, direito de família. Não, gente, esse é o todo mesmo, né? Pelo menos, não sei, essa é a leitura que eu ando fazendo, né? Nessas questões, né? Também tem que fazer meia culpa, né? Durante muito tempo, para mim, essa coisa da holística era o meu campinho, era só o direito ambiental que conseguia lidar com isso, né? E aí a Paula vem me mostrando, né? Na verdade, me abriu também os olhos para muitas coisas. Ela assim, mas tu sempre foi sistêmica. Eu falei, como assim? Mas sempre foi. E isso é que é interessante, assim, e uma coisa que é legal também, geralmente quem se interessa por direito ambiental e direito animal, quando chega no direito sistêmico, vamos dizer assim, quando conhece as constelações, faz nossa! Porque é isso, tem muita coisa em comum, né? E assim, gente, uma coisa também que eu acho legal, tá? A Trícia, o Rafael, como eu falei, ninguém fala em constelação e são sistêmicos pra caramba. A gente não precisa... Desculpa te interromper, Paloma, mas assim como as questões que falam assim, as técnicas de negociação, a constelação, a mediação, se tu vai olhar como tu tem que te comportar enquanto técnica, às vezes as pessoas dão nomes diferentes para dizer comunicação não violenta, escuta o que o outro está te dizendo, não basta ouvir, tem que escutar o que o outro está te dizendo, não trata como criança, o problema não é teu, o problema é dele, mas tu tem que saber se colocar no lugar dele, né? E não trazer o problema para ti, né? Então, assim, são várias questões que eu acho que a gente vai com o tempo olhando, que no fundo, parece que, sabe, saiu todo mundo no mesmo caldeirão e as pessoas só foram caminhando a partir do seu background, né? E aí foi desenvolvendo aquilo ali que entendeu a partir do seu background, se vai mais para um lado ou mais para o outro, né? Por enquanto, cada vez... negociação de Harvard. Aí tu lê os princípios da negociação de Harvard, são a mesma coisa que a gente lê para a constelação, que são os mesmos princípios. E aí tu fica assim, tá, ok, né? Então, assim, quem sabe vamos unificar esse trem todo aqui, né? Mas são olhares, né? Cada um vai com um background, né? Para essa resolução. Com certeza. Gente, olha só, muito bacana, muito obrigada mesmo. Olha, Paulo, vou te provocar, mas eu não vou nem te dizer termina esse aí, porque tu está me devendo um outro artigo, então eu não vou implicar que primeiro termino o outro para depois fazer esse, né? Mas eu te agradeço bastante. Depois, se tu quiser, né, dividir com a gente aí esses teus rabiscos de ideias aqui, é sempre bem-vindo, né? Os textos que tu escolheu já estão lá com a gente, lá no grupinho. Esteja sempre bem-vindo para voltar aqui conosco, né? Então, a semana que vem a gente vai conversar. Deixa eu até anotar, porque senão eu tenho que olhar tudo, senão eu esqueço. Tanto que quando tu falou do Capra, eu falei, gente, será que a gente leu nesse grupo aqui ou foi no grupo de ambiental? Eu já não me lembrava mais. Mas semana que vem a gente vai falar, então, a Fernanda, né? Isso. Semana que vem a gente vai falar sobre a constelação com a Fê, e aí a Kátia e a Luana que vão estar ali de super debatedoras junto, né? Mas te agradeço, tá aqui aberto, se tu quiser vir conversar com a gente, vai ser nesse mesmo bate-horário aqui, né, nesse canal. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz, assim, de quando a gente enxerga as crias da gente, assim, batendo asa e voando alto, né? Acho que a gente sente que alguma coisa na vida a gente caminhou certo, né? Andou pela linha certa, assim. Ai, Fê, muito obrigada, quero agradecer, sabe que eu tenho... uma dívida eterna contigo por tudo. Assim, gente, a Fernanda foi uma das minhas primeiras professoras, ela me deu aula no primeiro semestre da PUC. A gente está juntas há muito tempo. Eu sempre digo para ela, sempre foi sistêmica. E muito obrigada mesmo, é uma honra estar aqui, conta comigo sempre. Muito obrigada para todo mundo. Eu estou vendo aqui uma carinha conhecida, minha amiga Mi. Que bom que tu veio! Não tinha visto ela tão horas quietinha aí olhando. Até o gatinho passa assim, ó.
Ai, sim! Eu vi no teu Instagram e pensei, vou aí. Foi muito bom, muito obrigada. Fiquei bem feliz que estava aqui. Gente, obrigada, viu? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, enfim, quiserem trocar uma ideia, me procurem. Eu sou completamente apaixonada por esse tema. E desculpa eu ter me passado aí tanto na hora. Não, até foi a gente mesmo, eu que acabei alongando aqui. E aí eu por mim, ainda continuava conversando, mas como tem aula agora às 7h15, né, eu tenho que fazer aquela coisa, tem que me providenciar para me organizar para a aula. Mas, assim, ó, muito obrigada mesmo. Depois eu passo ali para vocês a @, da Paloma no Instagram, é muito bacana, se vocês puderem acompanhar, assim, porque ela traz ali sempre algumas reflexões para a gente, que às vezes dá um soco na cara, assim, a gente para, pensa, tal. Então, acho que vale a pena daqui a pouco a gente ir olhando. Tá bom? Muito obrigada. Até semana que vem.